A Guerra Santa. A grande batalha entre o bem e o mal na cidade de Alma Humana. Capítulo 8. O velho registrador, o senhor entendimento, então, com alguns outros chefes da cidade, ou seja, aqueles que sabiam que permaneceriam ou cairiam com a famosa cidade de Alma Humana, reuniram-se um dia e, depois de uma conversa, decidiram conjuntamente elaborar uma petição e mandá-la para Emanuel, enquanto ele estava sentado no portão de Alma Humana. O conteúdo da petição era o seguinte: que eles, os antigos habitantes da agora deplorável cidade de Alma Humana, confessavam seus pecados e estavam arrependidos por ter ofendido Sua Majestade, e oravam para que ele poupasse suas vidas. O príncipe não respondeu a essa petição, e isso os incomodou mais ainda. Durante esse tempo, os capitães que ocupavam a casa de registrador ainda batiam os arietes dos portões do castelo, a fim de derrubá-los. Então, após algum tempo, esforço, o portão do castelo, chamado antes de inexpugnável, foi derrubado e quebrado em diversos pedaços, e em seguida aberto um caminho para ir até o lugar onde Diablo se escondia. Enviaram notícias até o portão dos ouvidos, onde Emanuel continuava, para informá-lo de que o caminho fora aberto pelos portões do castelo de Alma Humana. Mas, como as trombetas soaram pelo acampamento do príncipe com essa notícia. A guerra quase chegava ao fim, e a Alma Humana estava sendo liberta. Então o príncipe levantou-se do lugar onde estava e levou com eles os homens de guerra mais adequados para a expedição, marchando pela rua de Alma Humana até a casa do velho registrador. O príncipe estava vestido com uma armadura de ouro, e assim marchou pela cidade com esse estandarte erguido diante de si. Ele, entretanto, manteve seu semblante reservado durante todo o trajeto, a fim de que as pessoas não soubessem dizer o que era amor e o que era ódio em seu olhar. Enquanto marchava pela rua, os cidadãos saíam às portas para ver e eram tomados por sua pessoa e sua glória, mas questionavam a severidade de seu semblante, pois neste momento ele falava mais aos homens com suas ações e obras do que antes com suas palavras e sorrisos. Mas pobre alma humana, eles interpretavam a presença de Emanuel, como todos podem dizer em casos como esse, assim como os irmãos de José interpretaram sua presença contra eles, embora no sentido oposto. Pensaram eles: se Emanuel nos amasse, ele nos demonstraria por meio de sua palavra ou postura. Mas ele não fez nada disso. Então o príncipe nos odeia. E se ele nos odeia, então a alma humana será destruída e se tornará um monturo. Os cidadãos sabiam que haviam não apenas transgredido a lei de seu pai, mas também estado ao lado de seu inimigo, Diabolos, contra seu pai. Também tinham consciência de que o príncipe Emanuel conhecia tudo, pois estavam convencidos de que ele era um anjo de Deus para saber tudo o que era feito na terra. E isso provocou nos homens um pensamento de que sua condição era miserável e que o bom príncipe os desassolaria. E pensaram eles: qual momento melhor para fazer isso do que agora, quando ele tem a rédea de alma humana nas mãos? E isso eu observei bem. Os moradores, apesar de tudo, só podiam, e nada além disso, ao vê-lo marchar pela cidade, encolher-se, curvar-se, dobrar-se e ficar prontos para lamber o pó de seus pés. Desejaram também milhares de vezes que Emanuel tornasse seu príncipe capitão e também seu protetor. Falavam entre si sobre o seu esplendor e com que tamanha glória e valor ele sobrepujara os maiores do mundo. Mas, pobres almas, seus pensamentos mudavam e iam de um extremo ao outro. Sim, com essa inconstância indo para a frente e para trás, a alma humana tornou-se como uma bola lançada e como algo que rola pelo vento. Quando o príncipe chegou aos portões do castelo, ordenou a Diabolos que aparecesse e se entregasse. Mas, como animal estava relutante! Como ele ficou paralisado! Como se encolheu! Como se dobrou! Ainda assim, foi até o príncipe. Então Emanuel ordenou os homens levarem Diabolos e logo colocaram em correntes, a fim de separá-lo para julgamento que lhe fora designado. Diabolos, no entanto, levantou-se para suplicar em seu favor, para que Emanuel não o lançasse às profundezas, mas permitisse que ele saísse de alma humana em paz.
Quando Emanuel levou e prendeu em correntes, conduzindo-o até o mercado, e lá, diante de alma humana, retirou a armadura da qual ele se vangloriava antes, esse foi um dos atos de triunfo de Emanuel sobre seu inimigo. Enquanto o gigante tirava sua armadura, as trombetas do príncipe de ouro soavam com toda a força. Os capitães gritavam e os soldados cantavam de alegria. Então a Mumana foi chamada para observar o início do triunfo de Emanuel sobre aquele em que eles tanto confiaram e de quem tanto se vangloriavam nos dias em que diabos lhes agradavam. Estando ele nu aos olhos de alma humana e diante de seus comandantes, em seguida o príncipe ordenou que Diabolos fosse acorrentado às rodas de sua carruagem, e deixando algumas de suas forças, ou seja, capitão Boanerges e capitão Convicção, como guardas dos portões do castelo, para que eles pudessem defendê-lo. Se algum deles que seguiam Diabolos tentasse tomar posse dele, Emanuel conduzia a carruagem em triunfo pela cidade de alma humana, para fora do portão dos olhos, em direção à planície onde estava seu acampamento. No entanto, não há como imaginar, a não ser que vocês estivessem lá, como eu estive, os gritos que se ouviram no acampamento de Emanuel quando eles viram que o tirano vencido pelas mãos de seu nobre príncipe e amarrado às rodas da carruagem. Eles disseram: ele levou cativo o cativeiro e saqueou os principados e poderosos. Ele levou cativo o cativeiro e saqueou principados e poderes. Diabolos foi submetido ao poder de sua espada e foi feito objeto de escárnio. Todos aqueles que eram voluntários e foram até lá para ver a batalha gritaram em alta voz e cantaram notas melodiosas, que fez com que aqueles que habitavam nas órbitas abrissem suas janelas, colocando a cabeça para fora e olhando para ver o motivo de tanta glória. Os cidadãos de alma humana, também ao contemplarem, ficaram como era de se esperar, entre a terra e o céu. É verdade que eles não conseguiam dizer como as coisas ficariam para eles, mas tudo era conduzido de forma tão excelente, e não sei dizer como, mas a maneira como tudo era feito parecia lançar um sorriso sobre a cidade. Então seus olhos, suas cabeças, seus corações, suas mentes e tudo quanto que tinham ficaram tomados e paralisados enquanto cumpriam a ordem de Emanuel. Em seguida, quando o bravo príncipe terminou essa parte de seu triunfo sobre Diabolos, seu adversário colocou em meio ao seu desprezo e vergonha, tendo-lhe dado o fardo de não ser mais o proprietário de alma humana. Então ele se afastou de Emanuel e do meio do seu acampamento a fim de herdar os lugares áridos de uma terra salgada, buscando descanso, mas sem encontrar. O capitão Boanerges e o capitão Convicção eram ambos homens de grande majestade. Suas faces eram como as de leões e suas palavras como o rugir do mar. Eles ainda estavam abrigados na casa do Senhor Consciência. Então, quando o poderoso e sublime príncipe terminou seu triunfo sobre Diabolos, os cidadãos tiveram mais alegria ao ver e observar as ações desses nobres capitães. Estes, entretanto, agiam com terror e ameaça em tudo o que faziam. E você pode ter certeza de que eles tinham orientações particulares para agir assim, que mantinham a cidade sob uma dor contínua, e em sua apreensão fizeram com que o bem-estar de alma humana ficasse sempre incerto diante deles no futuro. Então, durante um tempo considerável, eles ficaram sem saber o que significava descanso, tranquilidade, paz ou esperança. O próprio príncipe não habitava ainda na cidade de alma humana, em sim sua tenda real no acampamento em meio às forças de seu pai. Assim, no momento adequado, ele enviou ordens especiais para o capitão Boanerges convocar todos os cidadãos de alma humana para o jardim do castelo, e então ali diante deles levar o Senhor entendimento, o Senhor consciência e aquele homem notável, o Senhor vontade seja feita, colocando os três em guarda e estabelecendo uma vigilância forte onde eles estavam, até que sua vontade para eles fosse conhecida. As ordens, quando os capitães os colocaram em prática, não acrescentaram nada aos temores da cidade de alma humana. Pois, em sua mente, seus medos de antes sobre a ruína de alma humana estavam confirmados. Agora, qual tipo de morte eles sofreriam? E quanto tempo levariam para morrer era o que mais preocupava suas mentes e corações. Eles tinham medo de que Emanuel os lançaria nas profundezas, o lugar que Diabolos temia, pois sabiam o que mereciam. Também os atribulava muito a ideia de morrer pela espada diante da cidade, e abertamente desgraça pelas mãos de um príncipe tão bom e tão santo.
A cidade também estava perturbada pelos homens colocados em guarda, pois eles eram em sua segurança seus guias, e por isso a cidade acreditava que, se esses homens fossem mortos, sua execução seria o início da ruína da cidade de alma humana. Então, o que mais eles poderiam fazer, além de, com os homens presos, escrever uma petição ao príncipe e enviá-la a Emanuel pela mão do Senhor viverá. Então o homem foi e chegou até o acampamento do príncipe e apresentou a seguinte petição: Grande e maravilhoso poderio, vitorioso sobre diabos e conquistador da cidade de alma humana, nós, os miseráveis habitantes dessa lamentável sociedade, imploramos humildemente que possamos encontrar favor aos seus olhos, não contra nossas transgressões passadas, e nem mesmo para os pecados do líder de nossa cidade, mas poupe-nos, segundo a grandeza de sua misericórdia, e não permita que morramos, mas vivamos a sua vida. Estamos dispostos a sermos seus servos, e se achar adequado, recolheremos migalhas sob sua mesa. Amém. Então o mensageiro foi com sua petição para o príncipe, e o príncipe assegurou, mas mandou o homem embora em silêncio. Isso afligiu a cidade de alma humana, mas considerando que agora era escrever uma petição ou morrer, eles não poderiam fazer mais nada. Então, reuniram-se novamente e enviaram outra petição muito parecida com a outra. No entanto, quando a petição estava elaborada, a pergunta seguinte dizia a respeito a quem deveria enviar, já que não a mandariam pelo mesmo homem que enviara a primeira, pois cogitaram a possibilidade de o príncipe ter se ofendido com os modos do mensageiro diante dele. Então, tentaram enviar o capitão Convicção como seu mensageiro, mas ele disse que não ousaria pedir a Emanuel em nome de traidores, nem seria o advogado de rebeldes diante do príncipe. Por outro lado, disse ele, nosso príncipe é bom, e vocês devem arriscar enviar a petição pelas mãos de alguém de sua cidade, e preparam-no para ir com uma corda sobre sua cabeça, e não peçam nada além de misericórdia. Com medo, eles demoraram o máximo que podiam, e mais do que deveriam, mas temendo o risco dessa demora, pensaram ainda com muitas dúvidas em enviar a petição pelo Senhor Desperta Desejos, e assim o fizeram. Ele morava em uma cabana pobre e alma humana, e foi até os homens por um pedido de seu vizinho. Então eles lhes disseram não apenas o que havia feito, mas também o que queriam fazer a respeito da petição, além de desejarem que ele fosse até o príncipe. O Senhor Desperta Desejos disse: por que eu não faria o melhor que posso para salvar a famosa cidade de alma humana de sua merecida destruição? E assim eles lhe entregaram a petição e lhe disseram como deveria falar ao príncipe, desejando ao Senhor Desperta Desejos muita sorte. Então, ele chegou ao pavilhão do príncipe e pediu para falar com sua majestade. Levaram essa informação a Emanuel e o príncipe dirigiu-se até o homem. Quando o Senhor Desperta Desejo viu, ele caiu com o rosto no chão e clamou: Oh, que alma humana viva diante de ti! E com isso apresentou a petição. O príncipe leu-a, virou-se de costas e chorou. Depois de recompor-se, virou-se novamente para o homem, que até este momento continuava chorando aos seus pés, como no início, e disse: volte para o seu lugar e eu considerarei esses pedidos. Você pode pensar com que tamanha culpa e medo de que a petição fosse rejeitada aqueles cidadãos de alma humana o enviaram, e por isso mantinham um olhar distante com sentimentos estranhos no coração, para ver o que seria feito de sua petição. Enfim, viram o mensageiro retornar, e quando o homem chegou, perguntaram-lhe como tudo ocorrera, o que o Manuel dissera e o que fizera da petição. Mas ele respondeu que ficaria em silêncio até chegar à prisão, com o senhor prefeito, sua vontade seja feita, e o senhor registrador. Então caminhou até a prisão onde estavam os homens de alma humana. Mas, que multidão o seguiu, para ouvir o que o mensageiro tinha a dizer. Quando chegou lá e se apresentou no portão da prisão, o senhor prefeito ficou pálido como um pedaço de pano, e o registrador também tremeu. Mas ambos perguntaram: venha, bom senhor, e o que o príncipe lhe disse? Então respondeu o Senhor Desperta Desejos: quando eu cheguei ao pavilhão de meu senhor, chamei e ele veio.
Então eu caí prostrado aos seus pés e entreguei a petição, pois a grandeza de sua presença e glória e de seu semblante não permitiriam que eu ficasse em pé. Então, quando o príncipe pegou minha petição, eu clamei: ó, que alma humana viva diante de ti! Um tempo depois de lê-la, ele virou-se e disse para mim, seu servo: siga o seu caminho para sua casa novamente, e eu considerarei os seus pedidos. Além disso, o mensageiro acrescentou: o príncipe para quem você me mandaram é tão único em beleza e glória que aquele que o vê precisa amá-lo e temê-lo. De minha parte, não há como fazer menos, mas não sei qual será o fim de tudo isso. Com essa resposta, todos ficaram paralisados, tanto aqueles na prisão quanto aqueles que seguiram o mensageiro para ouvir as notícias. Eles também não sabiam o que, ou de que forma interpretar do que o príncipe havia dito. Quando a prisão ficou livre da multidão, os prisioneiros começaram a comentar entre si as palavras de Emanuel. O senhor prefeito disse que a resposta não parecia severa. Vontade seja feita, no entanto, afirmou que ela carregava maldade. E o registrador acreditava ser uma mensagem de morte. Aqueles que sobraram e ficaram para trás não conseguiram ouvir direito o que os prisioneiros disseram. Alguns entenderam um pedaço de uma frase e outros outro pedaço. Alguns ouviram o que o mensageiro disse e outros a opinião dos prisioneiros a respeito. Então, ninguém entendeu tudo corretamente. Você, porém, não pode imaginar o que essas pessoas provocaram e uma confusão que a alma humana se tornou. Aqueles que escutaram o que fora dito saíram correndo pela cidade, um gritando uma coisa, outro gritando o contrário, e ambos tinham certeza de que o que diziam era verdade, pois eles ouviram, diziam eles, com seus ouvidos o que fora dito e, portanto, não poderiam estar enganados. Um dizia: vamos todos ser mortos. Outro falava: vamos todos ser salvos. Um terceiro dizia que o príncipe não se preocuparia com a alma humana, e o quarto que os prisioneiros deveriam ser mortos imediatamente. E como eu mencionei, todos defendiam o que diziam era o mais correto, e que todos os outros estavam enganados. Portanto, a alma humana agora vinha incômodo após incômodo, e nenhum homem sabia em que deveria confiar, pois nessa hora, quando um ouvia a história por um vizinho, fazia questão de contar o contrário, e os dois defendiam sua versão, afirmando ser a verdadeira. Alguns escutaram apenas o final da história, de que o príncipe pretendia destruir a alma humana com espada. E começou a escurecer, e a pobre alma humana estava perplexa de tristeza durante toda aquela noite, até amanhecer. Mas até onde consegui reunir as informações mais confiáveis possíveis, todo o tumulto começou pelas palavras do registrador, que lhes afirmou que, em sua opinião, a resposta do príncipe era a mensagem de morte. Foi isso que incendiou a cidade e despertou o temor em alma humana, visto que no passado a cidade considerava o seu registrador um homem de visão, e sua palavra era como a do melhor dos oradores, e isso, por si, era um terror para a alma humana. E assim eles começaram a sentir quais eram os efeitos da rebeldia obstinada e da resistência ilegível contra seu príncipe. Eu afirmo que nessa hora começaram a sentir os efeitos disso por culpa e medo, que agora os engolia. E quem estava tão envolvido tanto enquanto no outro? Senão o chefe da cidade de alma humana? Para ser breve, quando a fama desse terror deixou a cidade e os prisioneiros se recuperaram, eles se acalmaram e pensaram em pedir vida ao príncipe novamente. Então elaboraram uma terceira petição. Príncipe Emanuel, o grande Senhor de todos os mundos e mestre de misericórdia, nós, os pobres, infelizes, miseráveis, convalescentes da cidade de alma humana, confessamos diante da sua grande e gloriosa majestade que pecamos contra você e o seu pai, e não somos mais dignos de ser chamados de sua alma humana, mas sim de sermos lançados no poço. Se você quiser nos matar, nós merecemos. Se quiser nos condenar às profundezas, só podemos dizer que é justo. Não podemos reclamar de nada que fizer ou de que forma agir em relação a nós. Mas, deixe a misericórdia reinar e permita que ela se estenda até nós. Deixe que a misericórdia tome posse de nós
e nos liberte de nossas transgressões, e cantaremos sobre sua misericórdia e seu julgamento. Amém. Quando concluída essa petição, deveria ser enviada ao príncipe. Mas quem deveria levá-la desta vez? Essa era outra questão. Alguns disseram, deixe daquele que foi em primeiro lugar. Outros, no entanto, pensavam que não seria uma boa alternativa, porque ele não conseguia um bom resultado. Havia um velho homem na cidade, seu nome era Senhor Boa Obra, um homem que carregava o nome, mas não tinha nada de natureza nele. Alguns eram a favor de enviá-lo, mas o registrador mostrou-se totalmente contrário. Pois, disse ele, agora precisamos de misericórdia e estamos clamando por ela. Portanto, enviar um homem com esse nome seria como cruzar a petição em si. Deveríamos fazer do Senhor Boa Obra nosso mensageiro, e nossa petição clama por misericórdia? Além disso, continuou o cavaleiro, e se o príncipe, quando receber a petição, perguntar, qual é o seu nome? Pois lá ninguém sabe, mas ele saberá e responderá, velho Boa Obra. O que vocês acham que Manuel dirá sobre isso? Ah, o velho Boa Obra ainda está vivo em alma humana? Então deixe que ele os salve de suas aflições. E se ele disser isso, tenho certeza de que estaremos perdidos. Nem 1000 boas obras poderão salvar a alma humana. Depois do registrador apresentar suas razões para que Boa Obra não entregasse a petição para Emanuel, os demais prisioneiros e o chefe de alma humana também foram contrários, e então o velho Boa Obra foi descartado, e eles concordaram em enviar o Senhor Desperta Desejos novamente. Então eles o mandaram chamar, e desejaram que ele aceitasse levar de novo sua petição para o príncipe. E o homem prontamente concordou. No entanto, eles o alertaram a prestar atenção para que nenhuma palavra ou ação ofendesse o príncipe. Pois ao fazê-lo, até onde sabemos, você poderá trazer uma destruição completa para a alma humana, advertiram. Quando o Senhor Desperta Desejo soube que deveria sair nessa missão, implorou a eles que permitisse que o Senhor, olhos molhados, o acompanhasse. Esse senhor era um vizinho próximo do Senhor Desejos, um homem pobre, com um espírito quebrantado, e mesmo assim alguém que sabia como realizar uma petição. Então eles permitiram que fossem juntos. Assim eles se prepararam para sua missão. O Senhor Desejo colocou uma corda sobre a cabeça, e o Senhor Olhos Molhados cruzou as mãos e partiram para o pavilhão do príncipe. Quando foram entregar a terceira petição, pensavam que, por irem até lá tantas vezes, podiam se tornar um fardo para o príncipe. Então, quando chegaram à porta de seu pavilhão, primeiro pediram desculpas por eles mesmos e por incomodarem Emanuel tantas vezes. Explicaram que não tinham ido até lá naquele dia porque sentiam prazer em atrapalhar, ou porque lhes agradava ouvir a própria voz, mas sim por necessidade que se dirigiam até Sua Majestade. Relataram que não conseguiam descansar nem de dia nem de noite por causa de suas transgressões contra Shaddai e contra Emanuel. Também pensavam que o mau comportamento do Senhor Desperta Desejo na ocasião anterior poderia ter desagradado a Sua Alteza e fez com que ele voltasse de um príncipe tão misericordioso com mãos vazias e sem sua graça. Então, depois de se desculparem, o Senhor Desperta Desejo lançou-se prostrado ao chão, como da primeira vez, aos pés do poderoso príncipe, dizendo: "Oh, que alma humana viva diante de ti!" E entregou-lhe sua petição. Então, depois de lê-la, o príncipe virou-se como na última ocasião, e voltando-se para onde o mensageiro estava deitado no chão, perguntou qual era o nome dele e qual era seu valor para a alma humana, pois havia dentre toda a multidão da cidade sido escolhido para cumprir tal missão. O homem respondeu ao príncipe: "Oh, que o meu senhor não se ire. Por que pergunta o nome de um morto como eu? Ignore, eu peço, e não dê atenção a quem sou, pois existe, como bem sabe, uma diferença muito grande entre mim e o Senhor, porque os cidadãos escolheram me enviar em tal missão para o meu Senhor. Eles o sabem, mas com certeza não é porque eles pensaram que têm algum favor com o meu Senhor. De minha parte, eu mesmo devo caridade a mim. Quem então deveria me amar? Ainda assim, quero viver e também querem viver meus cidadãos. E, como eles e eu somos culpados de grandes transgressões, enviaram-me, e eu vim em nome deles para implorar misericórdia a meu Senhor. Que lhe agrade, então, inclinar-se a misericórdia, mas não pergunte quem são seus servos. Em seguida, disse o príncipe:
E quem é esse que se tornou seu companheiro em um assunto tão pesado? A essa pergunta, o senhor Desejo disse a Emanuel que ele era um pobre vizinho seu e um de seus amigos mais próximos. E o seu nome, disse ele, se agrada a sua majestade a olhos molhados da cidade de Alma Humana, e eu sei que há muitas pessoas com esse nome que não o são, mas espero que não ofenda meu senhor eu ter trazido meu pobre vizinho comigo. Então o senhor Olhos Molhados caiu com o rosto no chão e desculpou-se por ir com seu vizinho até seu senhor. Oh, meu senhor, disse ele, não sei o que sou, nem se meu nome é falso ou verdadeiro, principalmente quando começo a pensar no que algumas pessoas falaram, de que esse nome foi dado a mim porque arrependimento era meu pai. Bons homens têm filhos ruins, e os sinceros às vezes geram hipócritas. Minha mãe também me chamava por esse nome desde o berço, mas por causa da umidade de meu cérebro, ou pela maciez de meu coração, não sei dizer. Vejo sujeira em minhas próprias lágrimas e imundícia em minhas orações. Mas oro, e durante todo esse tempo o homem chorava, para que você não se lembre de nossas transgressões, nem fique ofendido pelo despreparo de seus servos, mas que misericordiosamente não considere o pecado de alma humana e não nos prive mais da glória de sua graça. Com esse pedido, os homens se levantaram e ambos tremiam diante dele. E Emanuel falou com ambos. A cidade de alma humana rebelou-se terrivelmente contra meu pai e o rejeitou como seu rei, além de escolher como capitão um mentiroso, um assassino e um escravo desertor. E Diablos, seu falso príncipe, embora antes tão respeitado por vocês, rebelou-se contra mim, meu pai, mesmo em nosso palácio, em nossa mais alta corte, pensando em se tornar um príncipe e rei. No entanto, sendo descoberto e preso a tempo, e por sua maldade colocado em correntes, e separado para as profundezas com aqueles que eram seus companheiros, ofereceu-se a vocês e vocês o receberam. Isso é, e tem sido por muito tempo uma grande afronta para meu pai. Por isso ele enviou até vocês um poderoso exército a fim de submetê-los à sua obediência. Mas vocês sabem como esses homens, seus capitães e seus conselheiros foram tratados, e o que receberam de suas mãos. Vocês se rebelaram contra eles, fecharam seus portões para eles, convocaram-nos para a batalha, combateram-nos e lutaram por diabos contra eles. Então eles pediram mais poder ao meu pai, e eu, com meus homens, viemos para subjugá-los. No entanto, assim como vocês trataram seus servos, trataram seu senhor. Vocês se levantaram de maneira hostil contra mim, fecharam seus portões contra mim, tamparam seus ouvidos contra mim e resistiram o máximo que puderam. Porém, agora eu conquistei a cidade. Vocês pediram misericórdia enquanto ainda tinham esperanças de que pudessem me vencer? Mas agora que tomei a cidade, vocês choram. Por que não choraram antes, quando a bandeira branca da misericórdia, a bandeira vermelha da justiça e a bandeira negra que ameaçava a execução foram hasteadas para incitá-los a fazê-lo? Agora derrotei seu diabos e vocês vêm até mim para pedir meu favor? Mas por que não me ajudaram contra o poderoso? No entanto, vou considerar essa petição e responderei a ela assim que for para minha glória. Vão, peça ao capitão Boanerges e ao capitão Convicção que me tragam os prisioneiros para o acampamento amanhã e diga ao capitão Julgamento e ao capitão Execução que fiquem no castelo e prestem atenção para que mantenham tudo em silêncio e alma humana, até que recebam mais notícias minhas. E com isso, ele se retirou da presença deles e entrou em seu pavilhão real. Então, os mensageiros, ao receber a resposta do príncipe, voltaram, como da primeira vez, para seus companheiros. No entanto, não haviam caminhado por muito tempo e pensamentos de que o príncipe de alma humana não tinha intenção de conceder-lhes misericórdia começaram a trabalhar em suas mentes. Foram eles até o lugar onde estavam os prisioneiros, mas os pensamentos sobre o que aconteceria com a alma humana se tornaram tão fortes sobre eles que, quando chegaram até os que os enviaram, eles mal conseguiam entregar sua mensagem. Ainda assim, eles finalmente chegaram aos portões da cidade. Agora os cidadãos esperavam sua volta com seriedade, onde muitos foram ao seu encontro, a fim de saber qual era a resposta para a petição. Então eles gritaram para os que foram enviados: Quais são as notícias do príncipe? E o que Emanuel disse?
Mas eles disseram que precisavam ir até a prisão como antes e lhe entregar essa sua mensagem. Então dirigiram-se a ela com a multidão seguindo-os. Quando alcançaram os portões da prisão, contaram a primeira parte do discurso de Emanuel aos prisioneiros, ou seja, como ele refletiu sobre sua deslealdade para com seu pai e para com ele mesmo, e como eles escolheram e entraram em acordo com diabos, e lutaram por ele, deram atenção a ele e por ele foram governados, e como desprezaram o príncipe e seus homens. Isso fez os prisioneiros, isso fez os prisioneiros empalideceram. Os mensageiros, entretanto, continuaram dizendo: ele, o príncipe, disse que ainda iria considerar sua petição, daria sua resposta quando fosse o momento de sua glória. E quando essas palavras foram ditas, o Senhor, olhos molhados, suspirou profundamente. Todos se sentiram como se estivessem em meio a um monte de lixo e não sabiam o que dizer. O medo também os dominou de tal maneira, e a morte parecia pesar sobre o rosto deles. Havia na companhia um companheiro notável, afiado em seus pensamentos. Um homem de estado e seu nome era Inquisidor. Este perguntou aos mensageiros se eles haviam contado tudo o que Manuel dissera, e eles responderam: realmente não. Então disse Inquisidor: bem que eu imaginei. Falem, o que mais ele lhes disse? Então eles pararam um pouco, mas logo contaram tudo. O príncipe ordenou ao capitão Boanerges e ao capitão Convicção que levassem os prisioneiros até ele amanhã, e o capitão Julgamento e o capitão Execução deveriam encarregar-se do castelo e da cidade até que recebessem mais notícias deles. Eles também disseram que quando o príncipe ordenou que fizessem isso, ele imediatamente virou as costas para eles e voltou para seu pavilhão. Mas, como essa resposta, principalmente essa última parte, a de que os prisioneiros deveriam ser levados para o príncipe no acampamento, despedaçaram seus corações. Juntos, eles lançaram um clamor que alcançou até os céus. Feito isso, os 3 se prepararam para morrer. E o registrador lhes disse: era isso que eu temia, pois concluíram que, no dia seguinte, assim que o sol desaparecesse, eles seriam eliminados do mundo. A cidade inteira também não esperava mais nada além de que, a seu tempo e ordens, todos eles bebessem do mesmo cálice. Assim, a cidade de alma humana passou aquela noite lamentando-se em panos de saco e cinzas. Os prisioneiros também, quando chegou o tempo de irem até o príncipe, vestiram-se em trajes de luto, com rosas sobre a cabeça. Toda a cidade de alma humana também apareceu nos muros, vestida de luto para que, talvez, se o príncipe a visse, pudesse se compadecer. Mas, como os moradores da cidade de alma humana estavam preocupados! Eles correram de um lado a outro pelas ruas da cidade, chorando enquanto corriam de forma tumultuada um após o outro, e outros no caminho contrário, para a total distração de alma humana. Bem, chegou o tempo de os prisioneiros descerem para o acampamento e apresentarem-se ao príncipe, e fizeram esta forma. O capitão Boanerges foi com um guarda diante deles, e o capitão Convicção veio pela retaguarda, com os prisioneiros ao meio, presos em correntes. Como eu disse, os prisioneiros foram no meio, e os guardas com as cores vibrantes foram antes e depois, mas os prisioneiros foram com o espírito abatido. Ou, mais especificamente, os prisioneiros foram caminhando de luto. Eles colocaram cordas sobre a cabeça, caminharam batendo no peito, mas sem ousar erguer os olhos para o céu. Assim eles passaram pelo portão de alma humana, até chegar ao centro do exército do príncipe, cuja visão e glória só aumentaram sua aflição, e não conseguiam mais se conter e gritavam: ó homens infelizes! Ó miseráveis homens de alma humana! As correntes, misturando suas dolorosas notas ao lamento dos prisioneiros, deixaram um barulho ainda mais lamentável. Então, quando chegaram à porta do pavilhão do príncipe, lançaram-se prostrados em seu lugar. Então um dos homens entrou e disse ao seu senhor que os prisioneiros haviam chegado. O príncipe então levantou-se de seu trono e pediu para os prisioneiros entrarem. Quando o fizeram, eles tremeram diante de Emanuel e cobriram o rosto de vergonha. Enquanto se aproximavam do lugar onde o príncipe estava, eles se prostraram diante dele. Então disse o príncipe ao capitão Boanerges: ordene que os prisioneiros fiquem em pé. Então o fizeram tremendo diante dele, e Emanuel disse: vocês são os homens que até esta data eram servos de Shaddai? E eles responderam:
Sim, senhor, sim. Então o príncipe falou novamente: Vocês são os homens que se permitiram ser corrompidos e contaminados por aquele abominável Diabolos? E eles responderam: Nós fizemos mais do que permitir, senhor. Nós o escolhemos com nossa própria mente. O príncipe indagou: Vocês teriam ficado felizes se continuassem sua escravidão, sob sua tirania, enquanto vivessem? Então disseram os prisioneiros: Sim, senhor, sim, pois esses caminhos eram agradáveis para nossa carne, e outro estado havia se tornado estranho para nós. E vocês, perguntou o príncipe, quando me levantei contra a cidade de alma humana, desejaram realmente em seu coração que eu nunca vencesse a batalha sobre vocês? Sim, senhor, sim, responderam. Então disse o príncipe: E qual é a punição que vocês acham que merecem de minhas mãos, por esses e outros pecados mais graves que cometeram? E eles declararam: A morte e as profundezas, senhor, não merecemos nada menos. E ele perguntou novamente se eles tinham algo para dizer por si mesmos, para que, confessaram que mereciam a sentença, não fosse executada, e eles disseram: Não temos nada para dizer, senhor. Você é justo, pois nós pecamos. Então perguntou o príncipe: E para quem são essas cordas sobre a cabeça? Os prisioneiros responderam: São para nos guiar para o local de execução, caso não lhe seja agradável usar de misericórdia. Então Emanuel perguntou se todos os homens da cidade de alma humana compartilhavam da mesma confissão que eles. E os homens responderam: Todos os nativos, senhor, mas não podemos dizer o mesmo sobre os diabolianos que vieram para nossa cidade depois que o tirano a tomou para si. Então o príncipe ordenou que chamassem um mensageiro e que ele deveria, por todo o acampamento de Emanuel, proclamar isso com som de trombeta, que o príncipe, o filho de Shaddai, havia em nome de seu pai, para a glória dele, obtido uma conquista e vitória perfeita sobre a alma humana, e que os prisioneiros deveriam segui-lo e dizer amém. Então isso foi feito como ele ordenou. Assim a música soou melodiosamente, os capitães que estavam no acampamento gritaram e os soldados criaram canções de triunfo para o príncipe. As cores balançavam no vento e havia grande alegria em toda parte, menos no coração dos homens de alma humana. Então o príncipe chamou novamente os prisioneiros para ficarem diante dele, e os homens vieram tremendo. E Emanuel lhes disse: Os pecados, as transgressões e iniquidades que vocês, com toda a cidade de alma humana, cometeram de tempos em tempos contra o meu pai e a mim, recebi dele a ordem para perdoar a ambos, tanto a alma humana quanto vocês. E ao dizer isso, ele lhes deu escrito um pergaminho selado com 7 selos, um grande e abrangente perdão, ordenando ao senhor prefeito, ao senhor vontade seja feita, e ao senhor registrador que proclamassem e fizessem com que fosse proclamado, assim que o sol nascesse por toda a cidade de alma humana. Além disso, o príncipe retirou as roupas de luto dos prisioneiros e lhes deu coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de lamento, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61, verso 3. Então ele entregou a cada um 3 joias de ouro e pedras preciosas. Retirou as cordas deles e colocou-lhes correntes de ouro no pescoço e brincos nas orelhas. Os prisioneiros, quando ouviram as palavras graciosas do príncipe Emanuel e contemplaram o que seria feito por eles, quase desmaiaram, pois a graça, o favor e o perdão foram repentinos, gloriosos e tão enormes que eles não foram capazes de recebê-los sem cambalear. Sim, o Senhor vontade seja feita desfaleceu completamente. Mas o príncipe foi até ele e colocou seus braços eternos sobre o homem, abraçou-o e beijou-o, e disse-lhe que tivesse bom ânimo, pois tudo seria realizado de acordo com sua palavra. Ele também beijou, abraçou e sorriu para os outros 2 companheiros de vontade seja feita, dizendo: Leve essas coisas como símbolo de meu amor, favor e compaixão por vocês. Eu encarrego você, senhor registrador, de dizer em toda a cidade de alma humana o que viu e ouviu. Seus grilhões se despedaçaram diante de seus olhos e foram lançados no ar, e seus passos aumentaram diante deles. Então caíram aos pés do príncipe e beijaram-lhe os pés e os molharam com lágrimas. E eles também clamaram com uma voz forte e poderosa, dizendo: Bendita seja a glória do Senhor deste lugar! Então ordenaram que eles se levantassem e fossem para a cidade, a fim de dizer à alma humana o que o príncipe fizera,
Ele também ordenou que alguém com uma flauta e um tambor fosse tocando diante deles por todo o caminho até a cidade de alma humana. Então cumpriu-se então cumpriu-se o que eles nunca imaginaram e puderam possuir aquilo com que nunca sonharam. O príncipe também chamou o nobre capitão Crédito e ordenou a ele e a alguns de seus oficiais que marchassem adiante dos nobres homens de alma humana com cores esvoaçantes para dentro da cidade. Ele também encarregou o capitão Crédito de que, no momento em que o registrador lesse o perdão geral na cidade de alma humana, naquele exato momento, ele deveria marchar com as cores passando pelo Portão dos Olhos, com seus 10.000 homens, e ir pela rua principal da cidade, até os portões do castelo, e ele mesmo deveria tomar posse do local. Emanuel ordenou também ao capitão Juramento e ao capitão Execução que deixassem a fortaleza para ele, e saíssem de alma humana, a fim de retornar para o acampamento e para o príncipe com rapidez. E assim a cidade de alma humana também foi liberta do medo dos 4 capitães e de seus homens.